A paz e a graça do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, seja para todos nós. Eu me chamo Nadaz, venho explicar para todos vocês que a Bíblia Sagrada é separada em 3 categorias: letras, escrituras sagradas, números, porque tudo na Bíblia tem uma quantidade de matemática e cores, o que explica as cores do fundo do cenário de nossas vestes santas, que são utilizadas somente para a atividade de santidade do nosso Senhor Deus. Não usamos e nem podemos usá-las no dia a dia. O nosso trabalho é com essas 3 fórmulas, porque nós temos apóstolo e também sacerdote, mas nós temos as 2 autoridades espirituais que a Bíblia Sagrada nos permite ministrar essas funções. De onde nós estivermos, assim seja onde for que você esteja, ou para onde você vá. Lembrando a todos vocês que nós somos discípulos e amigos do Senhor Jesus Cristo, leia e examine a Bíblia Sagrada em Mateus 10, 41, 42, Lucas 11, 41, 42 e João 15, 15. Veja os benefícios que há em você se juntar conosco em um só espírito. Por isso, seja fiel como está escrito na Bíblia Sagrada. E o meu dever é cumprir a missão da Igreja Virtual da Igreja 70 Santos e ministrar 22 livros e capítulos com orações em seu canal para o Espírito Santo, Senhor Deus, falar ao coração de todos os 70 rebanhos santos do Senhor e buscar uma palavra revelada, que é um livro e um capítulo da Escritura Sagrada do Senhor Deus, para a sua meditação, edificação, revelação, prosperidade, proteção e vida eterna vida. Eu faço sorteio de livro da Bíblia Sagrada que proporciona alimento espiritual para o consumo de todos vocês. Pois nos verdadeiros ministérios do Senhor Jesus Cristo sempre houveram sorteios para que não houvesse manipulações de sentimentos, emoções ou interesses dos seres humanos. Na total direção ao Senhor Deus para que fosse feita a vontade dele, como é possível examinar entre as diversas passagens do Antigo ou Novo Testamento em que houveram sorteios, os livros de Atos 1, 16 a 26, Levítico 16, com foco nos versículos 8 a 10, 1 Crônicas, capítulo 24 e 26, Neemias 10, com foco no versículo 34, Neemias 11, 1 e 2, e no livro da sabedoria, em Provérbios 16, 33, onde está escrito assim: as pessoas podem lançar as sortes, mas quem determina o resultado é o Senhor. E atenção para o comunicado e também o convite que nós fazemos para todos vocês. Muita atenção, seja você também membro dessa igreja virtual, a Igreja 70 Santos, escolhendo o número de 1 a 70, pois além de estar recebendo uma palavra revelada do Senhor Deus para a sua vida, também vai estar recebendo orações, além das realizadas durante as lives de segunda a sexta. Você estará recebendo orações todas as madrugadas e uma vez por semana orações diretamente desse do monte pelo sacerdote apóstolo. E para ser membro dessa igreja virtual, basta você estar seguindo, se inscrevendo, deixando os comentários dizendo seu nome, que você é membro da 70 Santos. E diga qual número de rebanho de 1 a 70 você faz parte. Lembrando que você pode continuar frequentando qualquer templo físico, igreja ou congregação, pois o Senhor Jesus afirmou que aquele que não ajunta espalha e o reino dividido não prospera. Mateus 12. E sabe que estamos oferecendo 10 milhões de reais em dinheiro para quem mostrar com base na Bíblia Sagrada que esse ministério de sorteio não são o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que não são mais eficientes do que os templos físicos de hoje em dia. E você, ou quem você trouxer até nós, que provar isso com base na Bíblia Sagrada, vai receber o prêmio de 10 milhões de reais em dinheiro. Essa é apenas uma de mais de 100 denúncias com um prêmio somado de mais de 730 milhões de reais, sem contar as mensagens com a hashtag anunciada mensagem de séculos, que o prêmio somado ultrapassa 1 bilhão de reais. Para quem provar com base na Bíblia Sagrada de que nós estamos errados ou mentindo, ou que eles estão apresentando e praticando a verdade. Lembrando que as igrejas dos apóstolos do Senhor Jesus eram todas através de cartas as comunicações entre elas. Por isso nós também utilizamos a internet como uma ferramenta de divulgar e anunciar a verdadeira palavra e o verdadeiro evangelho do Senhor Jesus Cristo de forma ainda mais eficiente, pois em menos de 1 minuto bilhões de pessoas de todo mundo, através de todas as redes sociais em que estamos ao vivo nesse momento, podem ter acesso à graça de Cristo. Com essas nossas atitudes, nós estamos dando a garantia para todos vocês de que jamais estarão perdendo o seu tempo, mas sim aumentando a sua fé para ter muita fé. Também ao se juntar conosco, também estamos aqui para fornecer a vocês proteção na família, nas moradias, nos veículos e nas empresas ou nos comércios. Eles vão ter proteções quando a palavra do Senhor Deus for ministrada no lugar, sendo a pessoa fiel aos canais, sendo inscritos ou seguidores e ofertantes neste ministério do Senhor Jesus Cristo para conosco. Leia e examine na Bíblia Sagrada sobre a necessidade de você ofertar. Em Mateus
12, 25 e 30 a 32, Lucas 5, 14, Lucas 6, 38 a 40, Lucas 11, 41 a 42, Romanos 15, 16 a 18 e Provérbios 11, 25. E dependendo da rede social em que você estiver nos assistindo, você vai encontrar as informações necessárias para ofertar na descrição dessa live. Em outras redes sociais, você vai encontrar o vídeo fixado no perfil. E lembrando que além de discípulos e amigos do Senhor Jesus Cristo, nós também somos um grupo de empresários em que a inauguração dos templos físicos nos municípios do Brasil está levando muitos empregos, trabalho, franquias de renda complementar financeira, consignações, cadastramento de casas no seu bairro e muito mais para todos que estão junto conosco, querem se juntar, independente do seu segmento de fé espiritual, religioso. Senhor Deus, mais uma vez eu peço ao Senhor para me usar como um canal para ministrar a tua santa, forte e verdadeira palavra, para que o Senhor leve para quem está conosco nessa live a tua paz, a tua graça, a tua alegria, para libertar e edificar todas essas vidas que estão ligadas conosco nessa live da tua igreja virtual, @ Igreja Tenta Santos. Eu peço ao Espírito Santo, Senhor Deus, para tocar nos corações de todas as pessoas dessa live alcançar, para seguir, se inscrever, interagir, compartilhar, curtir, comentar e se juntar em um só Espírito, junto conosco, como está escrito nas Escrituras Sagradas, para que todos possam ser ainda mais abençoados. Em nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, glórias e aleluia, e meu muitíssimo amém. Senhor Deus, eu peço ao Senhor o Espírito Santo que use as minhas mãos para sortear todos os capítulos dos 66 livros da Bíblia Sagrada, para alimento espiritual, edificação, libertação, fortalecimento e proteção, para todos e tanta rebanho santo do Senhor Jesus Cristo. Me peço ao Senhor, o Espírito Santo, que use as minhas mãos para sortear todos os capítulos que serão ministrados agora, para levar a tua paz, a tua graça, a tua alegria, através da tua santa palavra, que é viva, vida, Espírito vivifica cada vida alcançada nessa live. É o que eu peço e já lhe agradeço, em nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, glórias e aleluia, meu muitíssimo amém. Vamos dar início ao sorteio dos 2 primeiros livros de hoje. Por nós trabalharmos com a Bíblia Sagrada como ela é, eu leio somente 4 versículos, mas é necessário que você leia o capítulo todo para que você venha interagir com a palavra do Senhor Deus e assim levar a presença do Senhor Deus e anjos celestiais e do Espírito Santo de verdade para a sua presença onde você estiver. Vamos aos 2 primeiros livros de hoje para a meditação de todos vocês. Números com 36 capítulos. Capítulo 9. Números capítulo 9. Números capítulo 9 contém 23 versículos. A Páscoa. Falou o Senhor a Moisés no deserto de Sinai, no 2º ano da sua saída na terra do Egito. No 1º mês, disse ele, celebra os filhos de Israel a Páscoa no tempo determinado, no dia 14 deste mês à tarde. No tempo determinado a celebrareis, segundo todos os seus estatutos, segundo todos os seus ritos, a celebrareis. Disse, pois, Moisés aos filhos de Israel que celebrassem a Páscoa. Glórias ao Senhor Deus. Números capítulo 9. Foi o primeiro livro de hoje, vamos ao segundo. Obadias com um capítulo. Obadias contém 21 versículos.
Eis que te farei pequena entre as nações, eis que te farei pequena entre as nações, tu serás totalmente desprezada, a soberba do teu coração te enganou. Ó tu que habita nas fendas das rochas, na tua alta morada, que dizemos no teu coração: quem me derrubará em terra, embora te eleves como águia e ponhas o teu ninho entre as estrelas, dali te derrubarei, diz o Senhor. Se viesse a ti ladrões ou assaltante de noite, como está destruído, não furtaria somente o que lhe bastasse? Se a ti viesse os que colhem uva, não deixariam alguns cachos? Como foram rebuscados os bens de Esaú, como foram esquadreados seus tesouros escondidos? Glórias ao Senhor Deus. Vamos dar início ao sorteio dos 70 rebanhos santos do Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Antes de eu dar início ao sorteio, eu irei apresentar uma mensagem do sacerdote e apóstolo para todos vocês. Prove na Bíblia Sagrada que eu estou mentindo e receba 120 milhões de reais em dinheiro. Examine os livros de Filipenses 4, foco 9a 19 e Apocalipse 22, foco 2 e 11 e 12 e 18 e 19. Lucas, capítulo 6, versículo 38. E nós afirmamos que o líder e apóstolo Paulo, que foi o maior de todos os apóstolos, ofertava ao sacerdote. Então, examine quem é o sacerdote do seu líder e veja a quem ele está ofertando. E aproveite para entregar suas ofertas diretamente a mim, que sou um sacerdote. Pois saiba que isso é a melhor coisa que você vai estar fazendo, tanto para você como também para sua família e seus negócios. Abençoados e abençoadas, eu, o apóstolo e sacerdote, bendito e bem-aventurado Marcos, eu saúdo a todos com a paz e a graça do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, o Filho do Senhor Deus, o verdadeiro. Muita atenção, está escrito que o ser humano tem que crer no Senhor Deus, como está escrito. João 7, versículo 38. E como está escrito na Bíblia Sagrada, eu sou um apóstolo e também um sacerdote da linhagem dele. E um dos meus frutos é estar jejuando há mais de 20 anos, no mínimo 15 horas por dia, sem faltar nenhum, com mais de 2 horas de orações de joelhos todos os dias, de madrugada, sem faltar nenhum dia, junto com o jejum, para expulsar toda a casta de espírito do mal. Como está escrito em Marcos 9, versículo 28 e 29. Está escrito também que eu sou um altar e casa do Senhor Deus, para você entregar as suas ofertas e seus dízimos. Leia Mateus 23, 19 a 21 e 23. João, capítulo 2, versículo 19 a 21. O Senhor Jesus o Cristo afirmou em Lucas, capítulo 11, 41 e 42, que a oferta, ela limpa você ou a quem você quiser beneficiar. E até a tudo o que você possuir. Também entregue a sua oferta e dízimos sobre essa palavra para você receber recursos financeiros ou para curas ou para libertações. Entregue a mim, que sou um sacerdote, para ser recompensado, como está escrito em Mateus 25, de 14 a 30. Seja fiel para ter 100 vezes mais, como o Senhor Jesus disse. Confira em Marcos 10, 27 a 30, foco 30, e diga só seu primeiro nome, sua cidade, seu estado e o seu país, caso esteja fora do Brasil, para ser colocado no livro de oração para os irmãos. Seja bem-vindo. Vamos dar início ao sorteio dos 70 rebanhos santos do Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. E hoje eu irei começar pelos rebanhos santos de números pares, de número ímpar, perdão. Seja você também parte desse rebanho, escolha o seu número, o número de 1. De 1 a 70.
29, 41, 30 e 42, 29, 41, 30 e 42. Cantares com 8 capítulos. Capítulo 3, Cantares, capítulo 3, para o rebanho são de número 29, 41, 30 e 42. Contém 11 versículos. De noite busquei em minha cama aquele a quem ama minha alma. Busquei-o, mas não achei. Levantar-me-ei agora e rodearei a cidade pelas ruas e pelas praças. Buscarei aquele a quem ama minha alma. Busquei, mas não achei. Acharam-me os guardas que rodavam pela cidade. Eu lhe perguntei: vistes aquele a quem amo minha alma? Apartando-me eu um pouco deles, logo achei aqueles a quem amo minha alma. Detive-o até que o levei para a casa da minha mãe, nos aposentos daquela que me gerou. Vinte e cinco, 45, 26 e 46, 25, 45, 26 e 46. Provérbios com 31 capítulos. Capítulo 25, Provérbios, capítulo 25, contém 28 versículos. Outros provérbios de Salomão, também estes são os provérbios de Salomão, os quais transcreveram os homens de Ezequias, rei de Judá. A glória do Senhor Deus é encobrir o negócio, a glória dos reis é tudo investigar. A altura dos céus, a profundeza da terra e o coração dos reis são insondáveis. Tira da prata a escória e sairá vaso para ourives. 23, 47, 24 e 48. 23, 47, 24 e 48. Jó com 42 capítulos. Capítulo 16, Jó, capítulo 16, que contém 22 versículos. Então respondeu Jó: tenho ouvido muitas coisas como essa, todos vós sois consoladores lastimáveis. Não terão fim as vossas palavras inúteis? Ou o que é que vos irrita para responderdes assim? Falaria eu também como vós falais, se a vossa alma estivesse em lugar da minha, ou amontoaria palavras contra vós, e menearia contra vós a minha cabeça? Glórias ao Senhor Deus. 15, 55, 16 e 56, 15, 55, 16 e 56. Zacarias com 14 capítulos. Capítulo 3, Zacarias, capítulo 3, com 10 versículos. A quarta visão. Então ele me mostrou o sumo sacerdote Josué, que estava diante do anjo do Senhor, e Satanás estava à sua mão direita para se opor a ele. O Senhor disse a Satanás: o Senhor te repreende, ó Satanás. O Senhor que escolheu Jerusalém te repreende, não é este um tição tirado do fogo? Ora, Josué, vestido de traje sujo, estava diante do anjo. Então, falando este, ordenou aos que estavam diante dele: tirai-lhes estes trajes sujos. E a Josué disse: vês, tenho feito que passe de ti a tua iniquidade, e te vestirei de trajes finos. 5, 55, 16 e 56. 2 João com 1 capítulo.
que contém 13 versículos. O presbítero, a senhora eleita, seus filhos, a quem eu amo na verdade, e não somente eu, mas também junto todos os que conhecem a verdade, por causa da verdade que está em nós e para sempre estará conosco. Graça, misericórdia e paz da parte do Senhor Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo, Filho do Pai, serão conosco verdade e amor. Muito me alegrei em ter achado alguns de teus filhos andando na verdade, assim como recebemos o mandamento do Pai. 27, 43, 28 e 44, 27, 43, 28 e 44, Josué com 24 capítulos. Capítulo 12, Josué capítulo 12. Josué capítulo 12 contém 24 versículos. Os reis vencidos. Estes são os reis da terra, os quais filhos de Israel feriram, e cujas terras possuíram a leste do Jordão, desde o ribeiro de Arnon até o monte Hermon e a toda a planície do Oriente. Senhor, rei dos amorreus, que habitava em Esbom e dominava desde Aroé, está à beira do vale de Arnon e desde o meio do vale, a metade de Gileade, e até o ribeiro de Jaboque, termo dos filhos de Amon, desde a campina até o mar de Quirenete, para o oriente, para o mar de Campina, o mar salgado para o oriente, pelo caminho de Bet-Gesimote, e desde o sul abaixo das fraldas dos Pisga, como também o território de Og, rei de Bazã, que era do restante dos gigantes, e que habitava em Astarote e em Edrei. 17, 53, 18 e 54, 17, 53, 18 e 54. 2 Coríntios com 13 capítulos. Capítulo 7. Capítulo 7 contém 16 versículos. Ora, amados, visto que temos tais promessas, purifiquemo-nos de toda a impureza, tanto da carne como do espírito, aperfeiçoando a nossa santificação no termo do Senhor Deus. A alegria de Paulo, recebei-nos em vosso coração, a ninguém prejudicamos, a ninguém corrompemos, a ninguém exploramos. Não digo isso para a vossa condenação, já antes tinha dito que está em nosso coração para juntos morrermos e vivermos. Grande é a ousadia da minha fala para convosco, e grande é o meu orgulho a respeito de vós. Estou cheio de consolação, transbordo de alegria de todas as nossas tribulações. 3, 67, 4 e 68, 3, 67, 4 e 68. 3 João com um capítulo. Para o rebanho santo de número 3, 67, 4 e 68, 3 João com um capítulo contém 15 versículos. Quando nós trabalharmos com a Bíblia Sagrada como ela é, número, tempo, quantidade matemática, eu estarei lendo somente 4 versículos, mas é necessário que você venha ler o capítulo todo para você interagir com a palavra do Senhor Deus e assim levar a presença do Senhor Deus, de anjos celestiais e do Espírito Santo de verdade, para junto de você, seja onde você estiver. Um 69, 2 e 70, 1, 69, 2 e 70. Jeremias com 52 capítulos.
capítulo 3. Capítulo 3 do livro de Jeremias contém 25 versículos. A infidelidade de Israel. Disse-me o Senhor nos dias do rei de Josias, visto o que fez a rebelde Israel, ela se foi a todo monte alto, debaixo de toda árvore frondosa, e ali andou prostituindo-se. Eu pensei que depois de ter feito tudo isso, ela voltaria para mim, mas não voltou. E viu isso a sua infiel irmã Judá. Dei carta de divórcio a infiel Israel e a despedi por causa dos seus adultérios. Vi, contudo, que a sua infiel irmã Judá não temeu, ela se foi e também se prostituiu. Pela fama da sua prostituição, contaminou a terra, pois adulterou com a pedra e com a madeira. 31, 39, 32 e 40, 31, 39, 32 e 40. Malaquias com 4 capítulos. Capítulo 2. Malaquias, capítulo 2, que contém 14 versículos. Jacó é amado, Esaú é detestado. Um oráculo, a palavra do Senhor a Israel, por intermédio de Malaquias. Eu vos amei, diz o Senhor, mas vós dizeis: em que nos amaste? Não foi Esaú, irmão de Jacó? Diz o Senhor: todavia amei a Jacó e aborreci Esaú. Fiz dos seus montes uma desolação e dei a sua herança aos chacais do deserto. Ainda que Edom diga: empobrecidos somos, porém tornaremos a edificar os lugares desertos, assim diz o Senhor dos Exércitos. Eles edificarão e eu destruirei Edom. Edom será chamada de terra da impiedade, povo contra quem o Senhor está irado para sempre. 19, 51, 20 e 52. 19, 51, 20 e 52. Salmos com 150 capítulos. Salmo 86 para o rebanho santo de 2019, 51, 20 e 52. Salmo 86 contém 17 versículos. Uma oração de Davi. Inclina ao Senhor teus ouvidos, ouve-me, pois sou pobre e necessitado. Guarda minha alma, pois sou fiel a ti. Tu és o meu Senhor Deus, salva o teu servo, quem em ti confia. Tem misericórdia de mim, ó Senhor, por ti aclamo o dia todo. Alegra a alma do seu servo, pois a ti, Senhor, eleva minha alma. 7, 63, 8 e 64. 7, 63, 8 e 64. 2 Crônicas com 36 capítulos. Capítulo 23. 2 Crônicas, capítulo 23. Contém 21 versículos. Joás, rei de Judá, no 7º ano, Jeoiada se esforçou e tomou consigo uma aliança de capitães de 100. Azarias, filho de Jeroão, Ismael, filho de Joanã, Azarias, filho de Obed, Maacéias, filho de Adaías, Elisafate, filho de Sicri. Estes percorreram a Judá e ajuntaram os levitas e os cabeças das famílias de Israel de todas as cidades, quando vieram para Jerusalém. Toda a congregação fez aliança com o rei no templo do Senhor Deus. Joiada disse que o filho do rei reinará, como o Senhor falou a respeito dos filhos de Davi. Isto é o que haveis de fazer: uma terça parte de vós, sacerdote levita, que entrar no sábado, servirá de guarda das portas. 9, 61, 10 e 62. 9, 61, 10 e 62. Jonas com 4 capítulos.
capítulo 2. Jonas capítulo 2 contém 10 versículos. A oração de Jonas. Orou Jonas ao Senhor, Senhor Deus das entranhas do peixe. Disse ele: na minha angústia clamei ao Senhor, e ele me respondeu. Da profundeza da sepultura gritei, e tu ouviste a minha voz. Tu me lançaste no profundo, no coração dos mares, e a corrente me cercou. Todas as tuas ondas e as tuas vagas passam por cima de mim. Eu disse: banido estou de diante dos teus olhos, todavia tornarei a olhar para o teu santo templo. 21, 49, 22 e 50. Tito com 3 capítulos. Capítulo 3, Tito capítulo 3, contém 15 versículos. Os deveres dos fiéis, lembra-lhes que se sujeitem aos governadores e autoridades, sejam obedientes e estejam preparados para toda boa obra. Que a ninguém difame e não sejam briguentos, mas pacíficos, mostrando toda mansidão para com todos os homens. Outrora nós também éramos insensatos, desobedientes, extraviados, servindo às várias paixões e prazeres, vivendo em malícia, em inveja, odiosos e odiando uns aos outros. Quando, porém, se manifestou a bondade do Senhor Deus, nosso Salvador, e seu amor para com os homens. 35 e 36, 35 e 36. Marcos com 16 capítulos. Marcos capítulo 14, para o rebanho santo número 35 e 36. Capítulo 14 do livro de Marcos contém 72 versículos. Pedro nega ao Senhor Jesus. Estando Pedro embaixo no ato, chegou uma das criadas do sumo sacerdote, vendo a Pedro que se aquentava, olhou para ele e disse: tu também estava com o Senhor Jesus o Nazareno. Ele, porém, o negou, dizendo: não o conheço, nem sei o que dizes. E saiu para o alpendre, e o galo cantou. A criada, vendo de novo, começou a dizer aos guardas: esse é um dos tais. Glórias ao Senhor Deus. 13, 57, 14 e 58, 13, 57, 14 e 58. 1 Coríntios com 16 capítulos. Capítulo 11. Contém 34 versículos. A ceia do Senhor. Nisto que vou dizer-vos, não vos louvo, pois vos reunis não para melhor, senão para pior. Antes de tudo, ouço que quando vos reunis na igreja, há entre vós divisões, e em parte o creio, e até importa que haja entre vós diferenças para o que tem aprovação. O Senhor Deus se manifeste no vosso meio. Quando vos reunis no mesmo lugar, não é para comer a ceia do Senhor. 33, 37, 34 e 38, 33, 37, 34 e 38. Primeira Reis, com 22 capítulos. Primeira Reis, capítulo 16,
Para o rebanho santo de número 33, 37, 34 e 38. 16, capítulo 16 contém 34 versículos, mas por nós trabalharmos com a Bíblia Sagrada como ela é, número, tempo, quantidade e matemática, estarei lendo somente 4 versículos, mas é necessário que você leia o capítulo todo para você interagir com a palavra do Senhor Deus e assim levar a presença do Senhor Deus, de anjos celestiais e do Espírito Santo de verdade para onde vocês, seja para junto de você, seja onde você estiver. 1 Reis, capítulo 16, que contém 34 versículos. Jeú profetiza contra Baasa. Então veio a palavra do Senhor a Jeú, filho de Hanani, contra Baasa, dizendo: Eu te levantei do pó e te pus por líder sobre o meu povo Israel, mas andaste no caminho de Jeroboão, e fizeste pecar o meu povo Israel, irritando-me com seus pecados. Por isso exterminarei a ti Baasa e os seus descendentes, e farei a tua família como a de Jeroboão, filho de Nebate. Quem morrer de Baasa na cidade, os cães o comerão, o que dele morrer no campo, e as aves do céu o comerão. Glórias ao Senhor Deus. 11, 59, 12 e 60. 11, 59, 12 e 60. Segunda Reis com 25 capítulos. Capítulo 9, Segunda Reis, capítulo 9, para o rebanho santo de número 11, 59, 12 e 60. O capítulo 9 do livro de Segunda Reis contém 37 versículos. Jeú mata Jorão e a Jezabel. O profeta Eliseu chamou um dos discípulos do profeta e lhe disse: Veste a tua capa, vai para Ramote de Gileade e leva este vaso de azeite contigo. Chegando lá, vê onde está Jeú, filho de Josafá, filho de Nísi. Entra, faze que ele se levante no meio dos seus irmãos e leva para uma sala reservada. Pega o vaso de azeite, derrama sobre a cabeça e diz: Assim diz o Senhor, ungiste rei sobre Israel, então abre a porta, foge e não te demores. Portanto foi o jovem profeta Ramote de Gileade. Glórias ao Senhor Deus. Eu irei apresentar uma mensagem, mais uma de nossas denúncias. Muita atenção! Basta você provar na Bíblia Sagrada que uma só das 10 afirmações são mentiras e anular os livros na mensagem para receber 500 milhões de reais. Muita atenção! Você e as 10 atividades ou atitudes que estão nas igrejas que são ou têm outros evangelhos, e você diz que é delas ou que elas são sua. Tenha muita atenção. É necessário você se ajuntar conosco das 12 igrejas virtuais para ter proteções em todos os setores da sua vida e também da sua família, para não receber todas as pragas e maldições. Prove na Bíblia Sagrada para nós, das 12 igrejas virtuais, que nós estamos mentindo e que uma só dessas 10 afirmações são mentiras e que os livros presentes nessa mensagem foram anulados para receber 500 milhões de reais em dinheiro. 1. Confessa que é pecador. 1 João, capítulo 3, versículos 3 a 9. João, capítulo 1, versículos 14 a 34, foco nos versículos 29 e 30. Gálatas, capítulo 2, versículos 15 a 21, foco no versículo 17. João, capítulo 8, versículos 34 a 36. 2. Diz que tem defeito. Lucas, capítulo 6, versículo 40. João, capítulo 1, versículos 1 a 14. 3.
não faz culto apenas para o Senhor Deus, como também faz para outras atividades. Mateus 4, versículos 9 e 10, Marcos 12, versículos 28 a 34, foco nos versículos 29 e 30. 4. Não é um discípulo de um sacerdote. Mateus capítulo 15, versículos 7 a 9, Atos capítulo 24, versículos 11 e 17 e 18. 5. Não faz orações com o mínimo de 1 hora todos os dias no templo. Mateus 26, versículos 36 a 46, foco no versículo 40. 6. Recebe ofertas e dízimos no templo e não serve aos necessitados os alimentos para o corpo. Malaquias capítulo 3, versículo 10, Mateus 25, versículos 31 a 46. 7. Não paga o salário para todos os obreiros. Lucas 10, versículo 7, Mateus 23, versículo 15. 8. Muita atenção. Nós somos o que está escrito na Bíblia Sagrada, nas palavras e afirmações do Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Ele, os anjos, o Espírito Santo de verdade e os apóstolos afirmam que somos santos. Muita atenção, pois nenhum deles afirmou que nós somos cristãos. E atenção, examine esta palavra, pois ela só aparece escrita 3 vezes na Bíblia Sagrada, e ela é muito mal em espírito para você. Apocalipse capítulo 22, versículos 18 e 19, 1 Pedro capítulo 1, versículos 14 a 16, Atos capítulo 1, versículos 5 a 10. 9. Muita atenção. Todos os líderes espirituais que têm segmento de fé na Bíblia Sagrada têm que ser testemunhas do Senhor Jesus, o Cristo, o Filho do Senhor Deus, pregando e ensinando o verdadeiro Evangelho. E atenção, sem omitir o que é o Evangelho, pois ele é um sistema próprio de atividades de santidade. Não é para você dizer que é ele, nem se servir dele, mas sim para você praticar, ensinar, servir, amar e viver ele, como está escrito na Bíblia Sagrada. Apocalipse capítulo 22, versículos 18 e 19, Lucas capítulo 24, versículo 48, Atos capítulo 1, versículos 5 a 10, Gálatas capítulo 1, versículos 6 a 10. 10. Muita atenção. Os erros estão de 1 a 10 para os que foram libertos, mas para os que não foram libertos são pecados. Assim como Pedro pecou 3 vezes, também 3 vezes ele pediu perdão. Assim também é você que está tendo acesso a essas 10 mensagens. Você precisa ser liberto. E atenção, pois você não se liberta sozinho. Você precisa de um que foi liberto para fazer a confissão de arrependimento. Lucas capítulo 24, versículos 45 a 49, foco no versículo 47. Atenção, quem tem pecado e confessa que ele é um pecador, você nunca vai ser liberto se confessando com ele o arrependimento dos pecados que você cometeu, pois um preso não pode libertar o outro. João capítulo 8, versículos 23 e 24 e 34 a 36 e 44. 2 Pedro capítulo 2, versículos 17 a 19, foco no versículo 19. Gálatas capítulo 4, versículos 1 a 4, foco versículos 1 e 2. Hebreus capítulo 5, versículos 10 a 14, foco versículos 13 e 14. João capítulo 9, versículos 39 a 41. Hebreus capítulo 13, versículos 7 e 17. Glória ao Senhor Deus, vamos ao sorteio dos 2 últimos livros de hoje. Mas antes de eu sortear os 2 últimos livros de hoje, eu irei ler mais um dos desafios que as igrejas e canais estão apresentando. Atenção, basta você provar na Bíblia Sagrada que uma só das 7 afirmações é mentira para receber 200 milhões de reais em dinheiro. Primeiro, prove para nós com base na Bíblia Sagrada que a política não é o ministério do Senhor Deus e receba 200 milhões de reais. Segundo, prove para nós na Bíblia Sagrada que quem é do Senhor Deus e Todo-Poderoso pode não votar em um político nas eleições, mesmo estando apto para votar, e receba 200 milhões de reais. Terceiro, prove para nós com base na Bíblia Sagrada que a política não é do Senhor Deus e receba 200 milhões de reais. Quarto, prove para nós na Bíblia Sagrada que um filho do Senhor Deus e Todo-Poderoso que não faz o que está escrito para ser feito e propositalmente não vota em um político mesmo estando apto para votar, e ainda assim as suas orações serão ouvidas. Examinem João 9,31 e receba 200 milhões de reais. Quinto, prove para nós com base na Bíblia Sagrada que o Senhor Jesus o Cristo não tinha discípulo político e receba 200 milhões de reais. Sexto, prove para nós com base na Bíblia Sagrada que é permitido quem crê no Senhor Jesus não pagar imposto ao político e ainda assim vai estar cumprindo os mandamentos do Senhor Jesus o Cristo e recebendo as boas promessas.
e receba 200 milhões de reais. Sétimo, prova para nós, com base na Bíblia Sagrada, que o Senhor Jesus o Cristo não teve nenhum benefício do dinheiro nem da autoridade do político, e receba 200 milhões de reais. Vamos ao sorteio dos 2 últimos livros de hoje. Vamos à oração. A oração é a oração 3. Santíssimo Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, que através do poder da atuação da palavra sendo ministrada, eu lhe peço que saia agora todo espírito imundo e maligno, seja onde estiver, e essas vidas sejam livres em nome santo e santo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém. Vamos aos 2 últimos livros de hoje. Daniel, com 12 capítulos. Capítulo 27. Daniel, capítulo 27. Capítulo 12. Daniel, capítulo 12. Contém 13 versículos. Muitos serão purificados, esbranquecidos e provados, mas os ímpios procederão impiamente. Nenhum dos ímpios entenderá, mas os sábios entenderão. Desde o tempo que o sacrifício contínuo for tirado, a aposta é a abominação desoladora. Haverá 1290 dias, bem-aventurado que espere e chega até 1335 dias. Tu, porém, vai ter até que chegue o fim. Tu repousarás e no fim dos dias te levantarás para receber a tua herança. Deuteronômio, com 34 capítulos. Capítulo 9. Deuteronômio, capítulo 9. É o último livro de hoje, que contém 29 versículos. O dom da terra é gratuito. Ouve, ó Israel, hoje passarás o Jordão para entrares a possuir nações maiores e mais fortes do que tu, cidades grandes e muradas até o céu. O povo é grande e alto, filhos dos Enaquins, que tu conheces, de quem já ouviste dizer: quem poderás enfrentar os filhos de Enaque? Sabe, porém, hoje que é o Senhor, o teu Deus, que vai na tua frente como um fogo consumidor. Ele o destruirá e o derrubará diante de ti, e tu cedo os expulsarás e desfarás como o Senhor te prometeu. Quando o Senhor, o teu Deus, lançar fora de diante de ti, não digas em teu coração: por causa da minha justiça que o Senhor me trouxe a esta terra para possuir. Antes é pela impiedade das nações que o Senhor as expulsa de diante de ti. Glórias ao Senhor Deus. Eu peço que vocês mentalizem, que vocês escolham o número de 1 a 22, pois o livro é o capítulo que será sorteado para dar total liberdade ao Espírito Santo do Senhor Deus falar ao seu coração. Nesse momento, mentalize, escolha o número de 1 a 22. Peça que o Espírito Santo fale ao seu coração. Você que mentalizou o 16 vai meditar no livro de Números, capítulo 9. Você que mentalizou o 20 vai meditar no livro de Obadias. Você que mentalizou o número 19 vai meditar no livro de Cantares, capítulo 3. Você que mentalizou o 7 vai meditar no livro de Provérbios, capítulo 25. Você que mentalizou o 17 vai meditar
no livro de Jó, capítulo 16. Você que mentalizou, escolheu o número 3, vai meditar no livro de Zacarias, capítulo 3. Você que mentalizou o 2, vai meditar no livro de 2 João, capítulo. Você que mentalizou, escolheu o 15, vai meditar no livro de Josué, capítulo 12. Você que mentalizou o 18, vai meditar no livro de 2 Coríntios, capítulo 7. Você que mentalizou o 21, vai meditar no livro de 3 João. Você que mentalizou, escolheu o número 9, vai meditar no livro de Jeremias, capítulo 3. Você que mentalizou, escolheu o 8, vai meditar no livro de Malaquias, capítulo 2. Você que mentalizou, escolheu o número 5, vai meditar no livro de Salmos, capítulo 86. Você que mentalizou, escolheu o número 22, vai meditar no livro de 2 Crônicas, capítulo 23. Você que mentalizou, escolheu o número 14, vai meditar no livro de Jonas, capítulo 2. Você que mentalizou, escolheu o número 10, vai meditar no livro de Tito, capítulo 3. Você que mentalizou, escolheu o número 11, vai meditar no livro de Marcos, capítulo 14. Você que mentalizou, escolheu o 13, vai meditar no livro de 1 Coríntios, capítulo 11. Você que mentalizou, escolheu o número 12, vai meditar no livro de 1 Reis, capítulo 16. Você que mentalizou 1, vai meditar no livro de 2 Reis, capítulo 9. Você que mentalizou, escolheu o 6, vai meditar no livro de Daniel, capítulo 12. Você que mentalizou, escolheu o 4, vai meditar no livro de Deuteronômio, capítulo 9. Glórias ao Senhor Deus. Eu vou ler mais um desafio. Atenção nesse novo desafio de 200 milhões de reais em dinheiro. Prove na Bíblia Sagrada que uma só das 7 afirmações a seguir foi anulada ou não será mais necessária para as pessoas que moram em casas ou em outra forma de moradia. Primeiro, oferta, segundo, sacerdote. Terceiro, receber por outra pessoa a palavra da Bíblia Sagrada em sua casa ou moradia. Quarto, oração. Quinto, orar. Sexto, dízimo. Sétimo, ter um lugar particular em sua casa ou outras formas de moradia para buscar a presença do Senhor Deus em particular. São 7 ao todo, basta provar com base na Bíblia Sagrada que uma só foi anulada ou que não é mais necessária e receba 200 milhões de reais em dinheiro. Glórias ao Senhor Deus. Eu irei apresentar mais uma mensagem que a filha do sacerdote e apóstolo. Saiba que nós vamos abrir igrejas físicas em todos os municípios do Brasil, com desenvolvimento social e espiritual, em que os obreiros recebem salário e as pessoas têm acesso ao comer, beber, dormir, vestir, calçar, secretarias de empregos e trabalhos, oportunidades e recursos para fazerem a verdadeira obra do Senhor Deus, entre diversos outros benefícios, para receberem as bênçãos e recompensas do Senhor Deus. Examine Mateus 16, de 24 a 27 e João capítulo 15. Então atenção, pois todos os políticos, sendo eles vereadores, deputados estaduais, deputados federais e senadores, já voltaram das férias. E as igrejas virtuais têm discípulos em todos os estados do Brasil. Mas para chegar ainda mais rápido na sua região, precisamos mostrar às autoridades políticas o interesse da população nesses grandes benefícios que chegam com as inaugurações de nossos templos físicos, mostrando as ofertas em cada município, cidade no Brasil, feitas pelos moradores, independente do valor, seja R$1 ou 1 bilhão. Entre em contato com os políticos da sua região e peça a eles para entrar em contato conosco para levar uma verdadeira obra do Senhor Deus, que beneficia e abençoa a todos, independente do segmento religioso de fé. Ajude a você, as pessoas do seu município e a nós, fazendo as suas ofertas e sendo um missionário, convidando também outras pessoas, tanto do seu município como de outras cidades, estados ou países, para fazerem suas ofertas também. Saiba que nós também vamos dar uma ajuda de 2% a 100% em dinheiro no seu consumo, seja você rico ou pobre, independente do segmento religioso de fé ou do seu grau de escolaridade, para acabar com a fome e levar a boa alimentação e saúde para o corpo, a alma e o espírito.
Examine Mateus 25, versículos 31 a 46, Mateus 8, versículos 1 a 13, Lucas 6, versículo 38 e Lucas 11, versículos 41 e 42. E confira como todas as nossas atividades estão firmadas na Bíblia Sagrada. Portanto, participe desse grande avivamento para contar com orgulho às suas futuras gerações de como uma oferta sua foi capaz de mudar toda uma história, seja a história da sua vida, da sua família, do seu bairro, município, estado ou até mesmo do seu país. Então, entre em contato conosco no privado de nossos perfis oficiais, deixando seu nome, sua cidade, seu estado e dizendo apenas "eu fiz", para ser colocado no livro de orações e receberem orações todas as madrugadas e toda semana, também de madrugada, orações diretamente de cima do monte pelo nosso sacerdote e apóstolo. Faça um ato de fé e prove o nosso caráter e o caráter do Senhor Deus que está conosco, ofertando nessa obra e divulgando essa causa para outras pessoas. Examine nossas mensagens com a hashtag Anunciar a Mensagem dos Séculos e verifique todas as nossas mais de 100 denúncias apresentadas em nossos canais, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual. E demonstram a todos como nós não estamos levando nenhuma de nossas palavras, nem atividades ou atitudes com má fé, nem de brincadeira, nesses mais de 2 anos que estamos na internet. E se quiser mais detalhes ou tirar suas dúvidas, acompanhe nossas lives de segunda a sexta, 12 minutos antes das 7 horas da noite, comigo no @MileOfertaDin. Atenção, você quer reconhecer o Senhor Jesus como seu único Senhor e Salvador de corpo, alma e espírito em sua vida? Declara aqui abaixo nos comentários as seguintes palavras. Eu diga seu nome. Confesse e reconheça o Senhor Jesus ou Cristo como meu único Senhor e Salvador de corpo, alma e espírito em minha vida. E assim que puder, entre no seu quarto, feche a porta e de joelhos com a Bíblia Sagrada aberta no livro de Mateus, capítulo 11, do versículo 28 a 30, faça a leitura dessa passagem em voz alta e depois faça a seguinte oração. Senhor Jesus, eu entrego a Ti também meu jugo e fardo que são pesados. Senhor Jesus, eu recebo de Ti o seu jugo e seu fardo que são leves e suaves e vou produzir muitos frutos, como está escrito no livro de João, capítulo 15. Vou estar junto com esses irmãos que estão nesse mesmo propósito de dar muitos frutos, ainda que esteja ausente de corpo, mas permanecendo no mesmo espírito, no livro de Colossenses, capítulo 2 e no livro de Mateus, capítulo 12. E o meu muitíssimo amém. E depois entre em contato conosco no privado dos perfis oficiais para estar sendo instruído na palavra do Senhor Deus para se tornar uma igreja verdadeira do Senhor Jesus e ser uma bênção onde estiver. Glórias ao Senhor Deus. Eu vou repetir para vocês os números que foram sorteados. O 16, números 9. O 20, Obadias. O 19, Cantares 3. O 7, Provérbios 25. O 17, Jó 16. O 3, Zacarias, capítulo 3. O 2, 2 João. O 15, Josué 12. O 18, 2 Coríntios 7. O 21, 3 João. O 9, Jeremias 3. O 8, Malaquias 2. O 5, Salmos 86. O 22, 2 Crônicas 23. O 14, Jonas 2. O 10, Tito 3. O 11, Marcos 14. O 13, 1 Coríntios 11. O 12, 1 Reis 16. O 1, 2 Reis 9. O 6, Daniel 12. O 4, Deuteronômio capítulo 9. Atenção nos benefícios e importância em você, seguidor, inscrito ou ofertante de uma das igrejas virtuais. E também de você interagir com as 12 igrejas virtuais, curtindo, comentando, compartilhando e principalmente escolhendo um número para receber uma palavra do Senhor Deus para a sua meditação, além de receber orações todos os dias de madrugada pelo sacerdote e apóstolo, uma vez por semana. Orações diretamente de cima do monte. Você também tem a flexibilidade nos horários, desde as 6h48 da manhã. Na Igreja Tentação, na parte da tarde, a partir das 16h33, na IG1 318 37 300 e até 1h12 da madrugada, na Igreja Bendita, para buscar o Senhor Deus, seja onde você estiver, e receber orações, ministrações e revelações das Escrituras Sagradas. Para você adquirir conhecimento material de trabalho, para fazer a sua obra para o Senhor Deus e receber as recompensas. Examine Mateus 16, versículo 24 a 27 e João, capítulo 15. Também vai receber base da Bíblia Sagrada concedida pelo Senhor Deus diretamente para você e assim orar corretamente para após fazer a sua obra.
receber a verdadeira esperança do Senhor Jesus em sua vida e ser edificado, limpo, liberto e protegido contra toda obra do mal. Todos os horários de início e fim de todas as lives estão seguindo de acordo com a numerologia da Bíblia Sagrada, e dependendo da rede social, o link e horário das lives, das igrejas virtuais e outras informações importantes vão estar na descrição do vídeo. Em outras redes sociais, abre o perfil clicando na foto ou no nome da igreja que está aparecendo na tela e vá na aba de seguindo, onde você encontrará as 12 igrejas virtuais, ministérios e canais. Lembre-se de conferir todas as mais de 100 denúncias apresentadas nos canais, incluindo as mensagens com a hashtag anunciar a mensagem dos séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeiro ou espiritual, e cada uma delas vale desde 12 milhões até 200 milhões de reais, para quem provar na Bíblia Sagrada que são mentiras. E se você quiser levar um dos templos físicos para a sua região, para seu bairro, seja seu bairro, município, estado ou país, basta estar em contato conosco através do privado em uma das redes sociais, e a produção vai estar retornando contato com as informações necessárias e tirando as suas dúvidas. Lembrando que conosco os obreiros recebem seu salário, as pessoas têm acesso ao comer, beber, dormir, vestir, calçado, secretaria de emprego e trabalho e oportunidades e recursos para fazer a sua para com o Senhor Deus. Além de todos terem a oportunidade de pregar, independente do segmento de fé espiritual ou religioso, desde que pregue 100% as escrituras da Bíblia Sagrada. E tudo isso é como o Senhor Deus manda e está determinado nas Escrituras Sagradas. Eu agradeço muitíssimo a presença de todos vocês aqui do Brasil, de Moçambique, também da Dinamarca, da Espanha, da Itália, da Argentina e todos que nós ainda não sabemos que acompanham as lives de segunda a sexta, de todas as 12 igrejas virtuais, ministérios e canais. E assim sejam todos muitíssimos abençoados com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Glórias, aleluia, meu muitíssimo amém.